Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, na aula de hoje a gente vai falar agora sobre puzzles. Puzzles basicamente são quebra-cabeças. Então, como que é o game design e a lógica, né, o pensamento por trás do desenvolvimento de quebra-cabeças para a gente estruturar quando a gente for desenvolver um jogo que envolva algum tipo de quebra-cabeça, né? Não precisa ser um jogo especificamente de puzzle, né? Pode ser um jogo que tenha algum quebra-cabeça dentro do jogo, ou pode ser sim um jogo focado em puzzle, que é o caso dos exemplos que eu vou dar nessa aula. Então, vamos entender como funcionam esses quebra-cabeças aqui. Bora lá. Então, vamos ver os puzzles no game design. Os puzzles, para quem não sabe, né, os quebra-cabeças são desafios lógicos que misturam mecânicas com quebra-cabeças. Então, vou dar alguns exemplos aqui do que seria puzzles, para quem não conhece ou não consumiu muito jogos do tipo. Um jogo que eu gosto muito e eu acho super inteligente, recomendo muito jogarem aí, caso não conheçam, que é uma baita de uma referência para esse tipo, para esse gênero, né, de quebra-cabeças, seria o jogo da Valve Portal, né? Tem o Portal 1 e o Portal 2, e ele é um jogo que, como o próprio nome já diz, ele trabalha com portais, e você é meio que um experimento de teste dentro de um laboratório, e você precisa conseguir sair dessas salas, né? Por meio de entender e conseguir quebrar esses desafios lógicos, né? Com a mecânica dos portais. Então, super bacana aqui, no GIF dá pra ver um exemplo, né? Que você consegue, se tem um portal azul e um laranja, você consegue ir atravessando e fazendo de formas inteligentes para chegar e abrir a porta da sala e passar para a próxima fase. Então, isso é basicamente puzzle, né? Jogo de quebra-cabeça. Um outro exemplo bacana de um jogo bem famoso é o The Witness, que é um jogo baseado em labirintos. Então toda a temática e a mecânica desse jogo é rodeada através de labirintos. Tudo que você faz nele, você não fica só nessa tela igual eu estou mostrando no GIF, você anda pelo mundo e tal, um jogo 3D, mas onde realmente está a mágica e a mecânica do jogo são os labirintos. E o último jogo aqui de exemplo de puzzle é o jogo Return of the Obra Dinn. E esse jogo ele é bacana porque ele não é um puzzle igual é o Portal e igual é o The Witness, né? Que são puzzles que você tem ali uma sala e você precisa desvendar. E aí se você desvenda essa sala, você vai para a próxima fase, você abre uma nova área do jogo. Não, o Return of the Obra Dinn ele é um quebra-cabeça onde você tem que desvendar a história do jogo e entender por que as coisas aconteceram. Então ele é um outro tipo de desafio lógico. Então é tentar ligar os pontos. Então você aprende uma informação que é, fulano morreu. Por que fulano morreu? Aí você vê que tem uma faca perto do fulano, ou que tem algum objeto de alguma pessoa. Então você vai até aquela pessoa e fala, você matou ela? E vai conversar com a pessoa e fala, foi você que matou essa pessoa? Ela vai falar, não. Aí você vai interrogar ela e vai entender se o que ela está falando é verdade ou não, e se ela dá alguma pista daquilo. E aí, conforme você vai descobrindo novas informações do jogo, você vai desvendando esse quebra-cabeça, que é entender o que aconteceu naquele lugar. Então esse é um outro tipo de quebra-cabeça, né? E muito interessante. Então aqui tem alguns exemplos do que é quebra-cabeça, agora que a gente viu. E aí, quando a gente está falando de quebra-cabeça, a primeira e principal direção de game design que eu sempre falo quando você está pensando em construir um quebra-cabeça para o seu jogo, ou fazer um jogo que são quebra-cabeças, é pensar na mecânica. A mecânica base. A mecânica base de um quebra-cabeça é o que vai ditar todo o funcionamento dele e ajudar com que seu jogo funcione. Então, como eu dei no exemplo mais cedo, né, o caso do The Witness, que é o primeiro jogo aqui da esquerda, a mecânica principal, né, a mecânica base, são os labirintos. Então, tudo que tem dentro do jogo sustenta, né, essa mecânica de labirintos. E está tudo rodeado ao redor disso. Então, se eu quero adicionar uma mecânica ou dificultar uma mecânica, vai sempre rodar dentro de labirinto. No segundo jogo aqui, que chama Rio, Rio, não Rio de Janeiro, é H-U-E, Rio de cor. O quebra-cabeça e todas as mecânicas estão acontecendo a partir da mecânica básica, que são as cores. Então o jogo funciona todo a partir de cores. Então olha que interessante aí, ó. Você tem cores para trocar e trocando essas cores você chega e resolve os puzzles. E por último, o último exemplo que eu tenho aqui da mecânica base são os portais. Então, que bacana, né? E aí tem várias formas de você explorar essa mecânica básica. O importante é você ter muito claro o que você quer no seu jogo. Eu quero que seja um labirinto, eu quero que seja um negócio de cor, eu quero que seja portal, eu quero que seja rodar a gravidade, eu quero que seja
desenhar coisas e descobrir os desenhos, enfim. Pensa nessa mecânica básica. E uma vez que você tem essa mecânica principal desenvolvida, você precisa pensar em mecânicas secundárias para que essas mecânicas secundárias elas deem suporte para essa mecânica principal, expandindo esse core loop do seu jogo. Então, no caso do portal, né, o exemplo que tem aqui, você tem mecânicas secundárias que vão dar suporte para a mecânica principal, que são os portais. Então tem certas fases no jogo onde tem lasers nas paredes, e aí você coloca um portal para desviar o laser e você conseguir passar, ou para o laser bater num espelho e chegar num lugar específico que vai desbloquear uma caixa nova. Então essa mecânica secundária do laser está dando suporte para a mecânica principal. E aí você pode colocar outras mecânicas secundárias que dificultem a mecânica principal também, mas o importante é você definir muito claramente a mecânica principal e criar mecânicas secundárias para que fique mais divertido, mais difícil, ter uma variedade maior esses seus quebra-cabeças para que eles não fiquem chatos, repetitivos, enfim. E aí algumas dicas, né, quando você for montar os seus quebra-cabeças para essas mecânicas. Então, é isso, tem uma mecânica principal forte, né, de preferência algo profundo e intuitivo, como é o caso do portal, das cores, do labirinto. Se você conseguir pensar facilmente em 10 ideias de puzzles com essa mecânica que você pensou, provavelmente ela é boa. Porque o que eu quero dizer com essa dica aqui? Significa que se você pensar numa mecânica e falar, putz, essa mecânica é legal, mas você não consegue, de forma fácil, pensar em várias ideias de fases usando essa sua mecânica, muito provavelmente ela não vai ser boa, então repensa ela ou tenta mudar alguma coisa. Terceira dica, mecânicas analógicas geralmente são mais interessantes do que as digitais. O que eu quero dizer com isso? Mecânicas analógicas são coisas como o próprio portal, né? Você tem um item ali que faz com que o portal abra e você se movimente por ele. Diferente do negócio que você clica num botão e tudo acontece. Então, pensa bastante em mecânicas que vão fazer o jogador se movimentar, fazer coisas diferentes, né? Mecânicas analógicas. Quarta dica, escolha mecânicas secundárias que complementem a mecânica central, que foi o que eu falei no slide anterior. Quinta dica, evite dar ao jogador decisões simples. Então, o jogador que gosta de puzzle, de quebra-cabeça, ele quer desafio, ele quer um desafio lógico que ele se sinta realmente desafiado, né? Então lembra daquele conceito que a gente falou mais cedo na aula de conceitos do flow? Então, não dá decisões tão simples para o jogador, porque ele quer ser desafiado. O jogador desse gênero, que gosta de consumir puzzle, ele vai gostar do desafio. Claro que você não vai sempre dar puzzles impossíveis, às vezes você dá uma colher de chá. Mas, no geral, evite dar decisões simples para que não fique chato esse jogo, fique sem desafio. E a última dica de mecânica é: torne mecânicas simples mais interessantes, combinando elas com outras mecânicas. Então, o que eu dei de exemplo mais cedo do próprio portal. Tem um laser. Então, o laser junta com a mecânica do portal. Ou você tem uma caixa que se transforma quando ela passa pelo portal. Ou você tem uma barreira que, quando você passa por essa barreira, o seu portal laranja não funciona. Então, combina essa mecânica simples sua com outras mecânicas secundárias, que isso vai fazer com que o seu quebra-cabeça fique muito mais legal. E outra coisa, sempre faça perguntas quando você estiver desenvolvendo o seu quebra-cabeça. Isso para tudo no game design, tá, pessoal? Sempre faça perguntas, sempre seja chato. Faça essas perguntas e aí aqui eu coloquei alguns exemplos, né? E se eu combinar a mecânica X com a mecânica Y? E se o jogador tivesse gravidade reversa e pudesse correr pelo teto? Se houvesse uma caixa que o jogador precisasse, mas eles não pudessem alcançá-la fisicamente, então ele precisa fazer alguma coisa dentro do jogo para chegar nessa caixa. E se o ato de pegar algo exigisse bloquear a saída? Então você precisa pensar bem como você vai pegar esse objeto para não bloquear a saída e você não conseguir terminar. Então isso é muito bacana. Então eu coloquei aí no exemplo do GIF que vocês estão vendo na direita, um jogo que chama Baba Is You, como está escrito ali no próprio GIF. E é muito interessante porque esse jogo ele meio que pega um monte de perguntas e transforma nas mecânicas do jogo, né? Você vai movimentando as palavras e isso muda a mecânica do jogo. Então faça sempre perguntas quando você estiver construindo seus puzzles. E última coisa e mais importante, teste muito, muito mesmo. Teste muito com você e teste com outras pessoas para que você garanta que elas estão entendendo a mesma coisa que você com o puzzle e que as mecânicas que você ensinou nesse puzzle estão intuitivas e dinâmicas e simples o suficiente para que os jogadores consigam usar essas mecânicas e pensar nos desafios. Se a mecânica não funciona bem o suficiente e você coloca um desafio difícil, vai ficar impossível para o jogador. Então, testa muito, muito mesmo. E aí é que eu coloquei no exemplo essa imagem, que é uma matriz de features. Então, a gente tem uma mecânica principal, a gente tem várias mecânicas secundárias. E aqui
Nessa matriz a gente consegue distribuir essas mecânicas conforme as fases, né? Então fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. A gente pode escolher quais mecânicas vão ter em cada uma dessas fases, para que fique mais fácil de ter uma distribuição, um balanceamento legal no nosso jogo. Então testa muito, distribui bem essas mecânicas, a mecânica principal com as secundárias, que você vai chegar num resultado legal no seu puzzle. E explora por conta própria também, jogue jogos de puzzle que você vai chegar num design legal de puzzle. Beleza, pessoal? É isso aí.